Então, bem-vindo, voluntário ou voluntária, na verdade, mal-vindo, né? Voluntário ou voluntária. Estamos aqui no canal Beatriz Está Viva e esse é o vídeo que eu preciso, como sempre, te informar de que você não deveria estar aqui, né? Você não deve assistir esse vídeo. E esse canal é dedicado a teorizar sobre desventures em série, certo? Então já é motivo suficiente para você não assistir. E tem mais, esse canal é cheio de spoilers. Spoilers sobre tudo envolvendo desventures em série. Todos os 13 livros, sobre a autobiografia não autorizada, sobre o Beatrice Letters, sobre outros livros do universo dos desventures em série, como talvez o Só Perguntas Erradas. Então, esse canal é cheio de spoilers, Então, se você não leu sobre esses assuntos, certo? Você precisa ir embora. Além disso, esse é o 7º vídeo, certo? Para provar que Beatriz está viva. Então, se você não sabe que é Beatriz, você tem que ir embora. E se você não está acompanhando a sequência dos vídeos, né? Ou seja, se você não assistiu o vídeo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, você também deve parar a assistir aos vídeos anteriores para poder então assistir esse aqui, porque senão você não vai entender nada. Então, você já foi alertado e sinto muito por gastar seu tempo. E se você ainda está aqui, né, vamos provar que Beatriz está viva? Então, Beatriz é a mãe de Bart, Klaus e Sunny e ela não morreu, eu já provei isso. Agora já estamos falando sobre Beatriz Letters. E como já disse, é uma parte que eu gosto muito, porque foi onde eu despertei de que Beatriz estava viva. No último vídeo eu já mostrei para você que Lemony e Beatriz tinham um mecanismo de comunicação para conseguir, através das cartas, provar, né, que eram eles mesmos que estavam falando, que era inserir os anagramas mais Silent Note e Batia nas cartas que eles enviavam um para outro, né? E quem começou isso foi Lemony, enquanto ele ainda era um estudante em CSC, uma aula de código, ele inventou isso e enviou uma carta para Beatriz inserindo os anagramas, né, seu nome e do nome dela, mais Silent Note, anagrama do Nick, Batia, um anagrama de Beatriz. A partir daí, todas as cartas de Beatriz, interessante que são as cartas de Beatriz para Lemony, ela segue rigorosamente essa regra, mas as cartas de Lemony para Beatriz não necessariamente seguem essa regra, certo? Mas todas as cartas de Beatriz, a mãe dos irmãos Baudelaire, segue essa regra precisamente. Então, assim que nós sabemos qual das Beatrizes que está falando, né? Nós já começamos a considerar uma das cartas, foi a carta 4, aqui é a tradução da voluntária Isadora, no seu TCC, né, ela mostrou que é possível traduzir Beatriz Letters. É claro, como qualquer pessoa que se aventurasse nesse trabalho, né, de traduzir Beatriz Letters, ia enfrentar grandes desafios, porque afinal de contas, Beatriz Letters não foi criado para ser traduzido. É algo muito inglês, é algo muito referências da cultura inglesa, mas ela deixou cultura da língua inglesa, né? Mas ela deixou várias notas explicativas, né, sobre sua tradução. Então é um trabalho muito bom, certo? Então, mas vamos aqui, nós começamos a falar sobre uma das cartas, vamos para a próxima carta de Beatriz. A próxima carta de Beatriz, que vamos considerar essa aí, de PB para LS número 5. Também é uma carta de Beatriz, a mãe dos irmãos Baudelaire, porque tem os anagramas essenciais para provar isso. Então vamos lá. Caro senhor, é 5º dia do arrependimento. Caro senhor, se o senhor estiver no seu escritório, e eu espero que esteja, porque posso ouvir uma pessoa no andar de baixo, andando para lá e para cá e fazendo ranger o seu chão de madeira, o senhor poderia simplesmente sair, seguir pelo corredor à direita até a escadaria, subir um andar e bater na porta do escritório diretamente acima do seu e me encontrar aqui, sentado à minha máquina de escrever. Mas o senhor não vai fazer isso.
Uma das razões é que o senhor tem um péssimo senso de direção e pode não saber de que lado é a direita. Outra é que o senhor certamente não quer falar comigo. Vamos parar aí. Pausa para pensar. Essa Beatriz aí, ela diz que alugou provavelmente um quarto acima do quarto do apartamento de onde o Lemony está, né? Logo acima. Lemony está no 13º andar do edifício retórico, do escritório dele, na casa dele, depois que ele retornou do exterior pela segunda vez, já tinha provado que era inocente. E Beatriz, porque afinal de contas Lemony não quer falar com Beatriz, e depois você vai entender por quê, certo? Beatriz estava no mesmo prédio, no andar acima, no quarto exatamente acima do quarto de onde Lemony está. Ela implora na carta para que Lemony encontre com ela. Ela acha que Lemony não quer falar com ela e Lemony não quer falar com ela, certo? Mas um detalhe que prova que essa é Beatriz, a mãe dos irmãos Baudelaire, é porque ela diz que o senhor não vai fazer isso. Uma das razões é que o senhor tem um péssimo senso de direção. Então essa Beatriz conhecia intimamente Lemony Renicket. Conhecia tanto que sabia que ele não tinha um bom senso de direção, que ele na verdade tinha um péssimo senso de direção. Então com essas instruções aí, ele ia acabar se perdendo, né? Então, a filha de Kitty conhecia assim seu tio tão bem que sabia que ele tinha um péssimo senso de direção? Claro que não. Os irmãos Baudelaire sabia isso a respeito de Lemony Renicket a ponto de poder escrever na carta, assim, contar esse detalhe para a filha de Kitty? Também não. Então essa aí é a mãe dos irmãos Baudelaire. Ela sabia detalhes pessoais a respeito de Lemony Renicket. Ela tinha escutado Lemony ler poemas e sabia que ele se perdia com facilidade. Então, é alguém que conhecia ele há muito tempo. Quem é essa Beatriz que conhece Lemony há muito tempo? A mãe dos irmãos Baudelaire, evidentemente. Mas continuemos. Violet uma vez me disse que eu salvei a vida dela. E Klaus afirmou que sem mim ele teria morrido de desespero não muito tempo depois da destruição do Hotel Del Nemonte, né? Hotel Desenlace. Então, eu disse em um vídeo anterior que eu tinha uma dúvida se o Hotel Desenlace tinha realmente sido destruído ou era uma mentira de Lemony Renicket, e eu preciso me retratar agora, né? O Hotel Desenlace realmente foi destruído, mas muitos anos depois foi reconstruído, certo? Então Beatriz comprova nessa carta aí que o Hotel Desenlace realmente foi destruído, queimado lá pelos irmãos Baudelaire, provando um evento importante da história. Mas, no entanto, porém, certo? Veja essa frase. Após o encontro, após a destruição do Hotel Desenlace, foi no penúltimo perigo, né, que isso foi registrado, Klaus disse que sem Beatriz ele teria morrido de desespero. Como assim? Afinal de contas, será que ele está falando da filha de Kitty? Não está falando da filha de Kitty, né? O que aconteceu é que quando Klaus parou na ilha, ele encontrou um livro escrito parcialmente por Beatriz, que é um livro chamado Desventuras em Série, né? Lá na ilha. Então, ler aquele livro conseguiu conectar Klaus à sua mãe, certo? Porque foi algo que ela própria tinha escrito, né? Então, aquilo ali conseguiu fazer com que ele sobrevivesse lá aos sofrimentos que ele teve que passar na ilha por um ano. Mas tem mais. Então isso quer dizer que Beatriz se reencontrou-se com seus filhos depois do fim do fim? Sim, ela se reencontrou com seus filhos depois do fim do fim. Que bom, né? Que bom. Não é nada bom. Ela se afastou dos filhos novamente, né? Beatriz
não é uma mulher, uma mãe muito exemplar, né? Vamos ter que admitir isso. Mas ela se reencontrou com seus filhos novamente. Pelo menos eles tiveram esse momento de felicidade, né? Mas ela já tinha se separado dos filhos novamente. E não estava procurando por eles. Diga-se de passagem, ela estava em cima do prédio retórico tentando conversar com o Nick. E seus filhos sabem-se lá onde estavam. Mas continuemos. Então, Variety uma vez me disse que eu salvei a vida dela e Klaus afirmou que sem mim ela teria morrido de desespero não muito tempo depois desse estrondo do hotel de Normand, Até mesmo Sunny disse que não poderia ter sobrevivido sem mim. Mas eu não tenho que lhe dizer o quão corajosas e astutas e quão leais e estudadas essas 3 pessoas são. Eu aqui estaria perdida sem eles. Sem o reparo de emergência que Variety fez, eu jamais teria chegado à cidade para procurar pelo senhor. Sem as anotações de Klaus sobre a escalada de montanhas, eu nunca teria deixado a cidade para procurar o senhor de novo. Sem o vasto conhecimento de Sunny sobre como fazer lanches com ervas e flores selvagens, eu jamais teria tido a força para retornar, primeiro de Yak, depois a pé, depois a pé e de Yak, a pé e de Yak, né, a cidade, na esperança de finalmente vê-lo cara a cara. E sem todas as histórias que os 3 irmãos me contaram sobre suas desventuras, que às vezes divergem muito dos seus relatos, eu jamais teria encontrado a escola de secretariado de onde escrevi minha carta anterior. Essa frase foi fundamental para toda a minha teoria. Então, já falei bastante sobre ela, né? Então, a Beatrice foi até a Prufrock, né? A única escola que os irmãos Baudelaire passaram durante suas desventuras narradas por Lemmy e Nick, certo? Ela fala, e sem todas as histórias que os 3 irmãos me contaram sobre suas desventuras, que às vezes divergem muito dos seus relatos, eu jamais teria encontrado a escola de secretariado de onde escrevi minha carta anterior. Não era uma escola de secretariado, claro, não de verdade, mas eu tive que assistir àquela aula de carta de negócios até que acreditassem no nome que eu disse ao vice-diretor quando eu cheguei. Então, lá em Prufrock tinha alguma ala secreta relacionada a CSC. Tinha. Tanto que Lemony estudou lá, certo? Junto com Olaf. E o que acontece? Ela deu um nome falso ao vice-diretor. A gente já falou sobre isso. Ela deu o nome de Senhorita K, porque ela estava fingindo nessa época ser Kitty, né? Mas Kitty estava morta há muito tempo nessa época. Então, já falamos sobre isso. Sem Violet, Klaus e Sunny, eu jamais teria continuado meus estudos com esses poucos voluntários que restaram e me tornado a Batsir, né? A morcegueira que eu sou hoje. Eu devo minha vida a eles e agora que nos separamos, eu não vou descansar até encontrar de novo você, Beatriz. Você não vai descansar e você está aí lá em cima do prédio retórico tentando falar com ele. Tá bom, você não vai descansar, né? Tá, mas isso não importa por enquanto. O que importa é que ela colocou o anagrama Batsir, indicando que era ela própria, a mãe dos irmãos Baudelaire, que estava escrevendo essa carta. Eu me instalei aqui, no escritório acima do seu. Daqui a pouco eu vou fazer um furo no chão com o instrumento de metal que me foi dado pela minha última tutora, antes que ela mesma tivesse que ir para as colinas para procurar por outros órfãos e para fugir de outros inimigos. O senhor provavelmente tem um desses. Na verdade, todos nós, eu espero, recebemos 1 ou 2 coisas úteis antes que os nossos instrutores desapareçam e nos deixem sozinhos no mundo. Eu vou enrolar esse papel em forma de tubo e deixá-lo cair nas mãos pelo buraco. De acordo com meus cálculos, ele vai bater nas partes do ventilador do teto e desdobrar em pleno ar, caindo gentilmente na superfície de sua mesa como um morcego depois de uma longa noite de caça. Por favor, responda essa carta. Por favor, entre em contato comigo a qualquer dia da hora e da noite, de preferência de dia. Eu não consigo imaginar por que alguém nobre como o senhor, presumindo de novo que o senhor seja quem eu creio que o senhor seja, não quer encontrar alguém que quer tanto falar com o senhor. Por favor, eu lhe imploro. Simplesmente saia do seu escritório, siga pelo corredor direito até a escadaria, suba um andar e bata na porta do escritório diretamente acima do seu e desate o nó do meu silêncio, ou My Silence Knot. Ela de novo insere esse anagrama aí do nada, certo? É uma prova
uma prova de que quem está escrevendo é a Beatrice, a mãe dos irmãos Baudelaire. Ela tira mais Silence Note, né? Do nada. É só um anagrama de Lemony Snicket, só para provar que é ela. Então, ela assina Beatrice Baudelaire. É interessante que no original a assinatura dela é idêntica à assinatura de Beatrice, a filha de Kitty, né? Então, porque Beatrice é bem treinada, ela é atriz, ela sabe imitar assinaturas, ela sabe da existência da filha de Kitty e talvez tenha até conhecido ela pessoalmente, porque, como aí falou, os 3 irmãos Baudelaire que criaram a filha de Kitty se encontraram com ela. Então, ela talvez tenha tido contato com a filha de Kitty e aprendeu a assinatura dela e por isso imita a assinatura dela, né? A Beatrice é bem treinada. Mas o caso é isso. Então, ela estava lá no 14º andar do edifício retórico. Agora vamos para a mais interessante carta de Beatrice Letters, que é a última, certo? A última de Beatrice para ler. A carta curta, interessante e difícil de ser interpretada, que tem atrapalhado todo mundo, menos eu, há muito tempo, certo? Vamos lá. Então essa é a carta de BB para LS número 6. Beatrice Baudelaire, note. Morcegueira ou bacia extraordinária. Prédio retórico é 14º andar, certo? No original é 14º andar. A Isadora, infelizmente, não botou um aqui. Mas eu já vi, é o 14º andar. Então, Beatrice Baudelaire, morcegueira e extraordinária, prédio retórico, 14º andar. Hora do coquetel. Sinto muito por vê-lo envergonhado na frente de seus amigos. Eu só queria falar com o senhor. O garçom concordou em lhe levar esse cartão junto com seu drink. Se o senhor quiser conversar, rasgue o cartão no meio quando terminar de tomar sua vaca preta e eu vou embora. Nunca mais vou tentar entrar em contato com o senhor de novo. Mas se quiser conversar comigo, eu sou a garota de 10 anos na mesa do canto. B. Então, isso é incrível. Para você entender isso, você tem que entender tudo. Então, quem está escrevendo aí é a mãe dos irmãos Baudelaire. É claro, ela não tem 10 anos de verdade, certo? Ela está falando sobre algo que aconteceu na vida deles há muito tempo atrás. Foi a primeira carta de Lemony para Beatrice. Olha, como é que eu sei que é a mãe dos irmãos Baudelaire? Porque ela inseriu, do nada novamente, a expressão bacia, né? Morcegueira extraordinária. Ela também está no 14º andar do edifício retórico, exatamente onde ela disse que estava na carta anterior. E o mais importante, o conteúdo da carta é basicamente muito parecido com a primeira carta enviada de Lemony para ela. Vamos dar uma pausa aqui e ler a primeira carta de Lemony, certo? Para Beatrice. Bem, infelizmente a pausa que quis dar foi muito maior do que eu planejava. A senhora já tá e ela detesta aqui as chatas. Então, mas onde nós estávamos, nós tivemos que vamos ler a primeira carta enviada, né, pro Lemony Snicket para Beatrice. Então é a carta aqui, né, de primeiro cartão de LS para BB número 1, ou seja, a carta de Lemony Snicket para Beatrice, a mãe desse irmão. Aluno de retórica, terceiro período. Sinto muito por ter envergonhado você na frente de seus amigos. Eu só queria falar com você. Você sempre me pareceu uma pessoa interessante e eu apreciei muito sua apresentação sobre a história do soneto. Se você desejar passar o intervalo da tarde comigo, me encontre do lado de fora do portão leste, perto do qual um bom café que serve uma vaca preta excelente. Eu seria um menino de 11 anos usando uma gravata verde e um broche com a insígnia de nossa organização. E tem no original uma mapa, né, para o portão leste lá do café, com até uma letra S, se não me engano, da Beatrice Letters, né? Mas vamos aqui para o que é importante. Esta carta se comunica com a última carta perfeitamente. Lemony, o estilo de escrita, certo? Fala, estou envergonhado, sinto muito por ter envergonhado você na frente dos seus amigos, queria falar com você.
você é uma pessoa interessante, você tem 11 anos de idade. Essa é exatamente a mesma estilo de escrita da última carta. É o mesmo estilo de escrita da última carta, agora voltando, né? De Beatrice para Lemony. Então, o que é que Beatrice estava querendo dizer com isso? Olha, aí cabe a interpretação. Eu já cheguei a pensar de que Beatrice talvez estivesse disfarçada de uma criança de 10 anos. Mas não é. Não acho que não é isso. Depois eu pensei bem. Se você reparou, ao longo das cartas de Beatrice, ela está implorando para Lemony aceitar conversar com ela, mas Lemony não quer conversar com ela, evita conversar com ela de todo tipo, de todo jeito. Ele foge, ele não aceita ir lá encontrar com ela, apesar de ele ter lido as cartas, certo? Daqui a pouco nós podemos falar porquê, ou até em outro vídeo nós falamos porquê, mas o fato é que Lemony não quer conversar com Beatrice. Ele não quer conversar com Beatrice. Beatrice está insistindo em conversar com ele. Lá na última carta de Beatrice para Lemony, ela faz uma última tentativa. E essa tentativa é tentar resgatar os sentimentos de Lemony. Sentimentos assim, ó, desde a primeira vez que Lemony tentou conversar com ela, né? Quando ele começou a se apaixonar por ela, talvez. É claro, depois eu não diria que nessa época da infância ele já estava totalmente apaixonado por Beatrice, porque depois desse acontecimento aí com 11 anos ele foi para a cidade de Machado pelo Mar, né? Lá conheceu Elton Fent, e eu diria que Elton Fent talvez tenha sido um caso de Lemony, por assim dizer, né? Ele se apaixonou por Elton Fent, pelo menos em parte. Mas ele não tinha aquela paixão toda ainda por Beatrice a ponto de sentir fidelidade, né? Mas ele já tinha achado Beatrice uma pessoa interessante, né? Digamos assim. Depois, quando ele voltou lá de Machado pelo Mar, certamente o relacionamento deles ficou muito mais forte, a ponto de eles até planejarem se casar, até terem data e local alugado para casar, né? Mas o caso é que eles não se casaram, mas Beatrice queria resgatar esses sentimentos românticos do começo. É assim que eu interpreto essa carta, né? Uma coisa muito pessoal e talvez você discorde. Não consigo provar. Eu posso até, com base nas evidências, te mostrar que aquela última carta realmente é de Beatrice, a mãe de Baudelaire. Mas provar a motivação dela, eu não consigo totalmente provar, certo? Mas eu consigo dar evidências para você de que isso é verdade. Então Beatrice está tentando resgatar o sentimento de Lemony, que ela está tentando resgatar, isso porque ela, nas outras cartas, ela insiste para Lemony e encontrar com ela, né, conversar com ela, e Lemony simplesmente não aceita. E por fim, ela faz aquela tentativa lá, dizendo, tipo assim: Lemony, bora recomeçar do começo? Lembra quando você tinha 11 anos, eu tinha 10, e você queria conversar comigo? Tipo assim. Então, bora recomeçar. Eles já eram um casal com talvez mais de 50 anos de idade, né? Mas ela queria recomeçar o relacionamento deles. Ela queria voltar pelo menos a ser amiga dele, né? Aí nós percebemos que esse é o caso, né? Por outro detalhe que tem lá na última carta. Bora botar lá e ler a última carta novamente com atenção. Então, olha o que Beatrice diz: sinto muito por ter me envergonhado na frente de seus amigos. Então, não foi naquele dia que isso aconteceu, certo? Lemony, nessa época da vida dele, ele mesmo diz na sua obra: eu não tenho muitos amigos vivos, não tenho quase amigo vivo nenhum. Será que lá no prédio retórico, a Beatrice de 10 anos, né, a Beatrice filha de Kitty, né, ia envergonhar Lemony na frente dos amigos? O que ela poderia fazer para envergonhar Lemony na frente dos amigos, né? Nada, simplesmente nada. Na verdade, Lemony nem amigos tinha nessa época da vida, né? Não ali vivendo perto dele, pelo menos. Então, não é sobre isso que a carta está falando, sobre uma garotinha que envergonhou Lemony na frente dos amigos. De que forma? Não é sobre isso que ela está falando. Beatrice, a mãe
dos irmãos Baudelaire, está falando sobre algo muito mais profundo. Sinto muito por ter me envergonhado na frente de seus amigos. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu quando ela cancelou o casamento. Ela cancelou o casamento, já estava tudo pronto. E Lemony simplesmente a amava, pelo menos Beatrice, né? Amava de todo o coração. E ela cancelou o casamento. Então, sinto muito por ter envergonhado você na frente dos seus amigos. Ela continua, certo? Falando da mesma linguagem da primeira carta de Lemony para ela. Eu só queria falar com o Senhor. É o que ela quer. Quero falar com você, Lemony. Aí, veja, o garçom concordou em levar o cartão junto com seu drink. Se o senhor não quiser conversar, rasgue o cartão no meio quando terminar de tomar vaca preta. E eu vou embora e nunca mais vou tentar entrar em contato com o senhor de novo. Mas se quiser conversar comigo, eu sou garoto de 10 anos na mesa do canto. Né? Então, ela ainda coloca B. Ó, que romântico, né? Então, B é como eles se comunicam, né? Quando um fala com o outro na infância, né? Lá em CSC, eles são obrigados a conversar com a primeira inicial, né? Como eu, por exemplo, eu sou J, né? Você já sabe disso. E a Beatriz era B. E o que acontece? Ela diz aí, se você quiser conversar, se você não aceitar conversar, rasgue, né, o cartão. E o que acontece? O cartão está íntegro, ele não foi rasgado. Então, podemos dizer que com toda certeza Lemony conversou com Beatrice nesse dia aí, certo? E é lógico que isso aconteceu, né? Para pra pensar. O que é Beatrice Letters? O que é Beatrice Letters? É um conjunto de cartas, não é? É um conjunto de cartas. E o que tem em Beatrice Letters? Tem cartas que foram enviadas de Beatrice para Lemony. Beatrice é a mãe dos irmãos Baudelaire. Tem cartas que foram enviadas da filha de Kitty para Lemony, certo? E tem cartas de Lemony para Beatrice. Agora pensa. Lemony é um personagem que no universo dele é real, certo? Ele não é mágico. Lemony não é mágico. E Daniel Handler, ele pensa em tudo, certo? Envolvendo o personagem dele. Então para pensar, como é que Lemony tinha acesso às cartas que ele enviou para Beatrice, a mãe dos irmãos Baudelaire, certo? Porque se você envia uma carta para uma pessoa que mora na França, por exemplo, essa carta não fica na sua mão. Ou fica, né? Atualmente, se fosse um e-mail, você ia ficar com a cópia. Mas não é um e-mail, é uma carta que você envia e vai lá para a França. Digamos que daqui a 20 anos você queira coletar todas essas cartas. Como é que isso vai ser possível? Só tem uma forma, você tem que encontrar o destinatário da carta e pedir para ele te entregar a carta. Porque aí você vai ter a carta novamente nas suas mãos. A mesma coisa é Beatrice Letters. E ninguém parou para pensar nisso. Como é que Lemony tinha as cartas que ele próprio enviou para Beatrice? Olha, só tem uma forma. É porque a Beatrice estava com as cartas que Lemony enviou para ela esse tempo todo. Ela guardou cada carta que Lemony enviou para ela. Cada carta. E nesse dia aí, quando Lemony finalmente aceitou encontrar-se com Beatrice, ela levou consigo as cartas. Tipo assim, dizendo, Lemony, veja, eu guardei todas as cartas que você enviou para mim. Todas elas. Tá tudo aqui, ó. Pode ficar para você. Isso é lindo, né? Lemony pegou as cartas que estavam na mão de Beatrice, cartas que ele enviou para ela, juntou com as cartas que ela tinha enviado para ele, juntou com as cartas que Kitty, a filha de Kitty, tinha enviado para ele e fez o arquivo chamado atualmente de Beatrice Letters e enviou para o seu editor, dizendo assim, editor, se quiser publique, se não quiser não publique, isso é com você, porque eu estou acabado. Essa é Beatrice Letters, essa é o conjunto de cartas, certo? Então, com certeza, Beatrice está viva. Com certeza, Beatrice, depois de muitos anos, se encontrou com Lemony Hickert e entregou as cartas para ele, que formou o livro Beatrice Letters. Agora, quantos anos a filha de Kitty tinha nessa época? Gente, não dá para saber. Não dá para saber quantos anos a filha de Kitty tinha. Porque essa carta aí não é da filha de Kitty. Ela podia ter 10 anos? Podia ter mais? Podia ter menos? Podia.
né? Então não dá para saber quantos anos a filha de Kitty tinha, né? Sabemos que ela era velha o suficiente para viajar sozinha. Só que essa informação não ajuda muito, porque no universo de Lemony Snicket, crianças viajam sozinhas quando são bebês. Talvez sozinhas não, com seus irmãos de 10 anos. Com seus irmãos de 11 e 12 anos, né? Então, não dá pra saber quantos anos a filha de Kitty tinha. Não dá pra saber. Eu já tentei, certo? Não dá pra saber. Talvez, talvez não. Mas essa aí é Beatrice, a mãe de Violet, Klaus e Sam. Mas eu tenho mais provas pra você. Mais provas, mais evidências. Envolvendo agora as cartas que Beatrice entregou pra Lemony. Ou seja, as cartas que Lemony tinha em suas mãos, certo? Tem uma carta-resposta em Beatrice Lepre. O que é uma carta-resposta? Beatrice enviou uma carta para Lemony, Lemony enviou uma carta para Beatrice respondendo aquela carta. E essa carta-resposta é uma carta, ou melhor, uma carta respondendo aquela carta de 200 páginas que Beatrice enviou para Lemony. Aquela carta que ela explica em detalhes porque ela não ia casar com Lemony. E bora ver detalhes das respostas de Lemony, que vai mostrar que Beatrice estava, planejando há muito tempo fingir sua própria morte. Planejando muito tempo. E mais, ela estava também mostrando a Lemony que ela ia inserir anagramas nas cartas que ela ia continuar enviando para Lemony. Bora ver essa carta-resposta. Então vamos lá. De S para bebê número 5. Crepúsculo. Minha querida caríssima Beatrice. Eu recebi todas as 200 páginas do seu livro me explicando por que você não pode se casar comigo. E Deus, como escorreu tantas sementes quanto eles conseguiam comer, acariciei suas penas com os meus dedos trêmulos e banhei seus bicos com minhas lágrimas. Eu tive que ler o livro 3 vezes e meio antes de conseguir desatar o nó do meu silêncio e escrever para você. Desatar mais silence note. Note que Lemony também insere os anagramas, certo? Quando ele escreve para Beatrice, pelo menos de vez em quando, ele está fazendo isso porque para mostrar que é ele mesmo que está escrevendo para Beatrice, a mãe dos irmãos Baudelaire. É uma prova. Mas vamos lá. Anexada à carta, você vai encontrar uma mecha do seu cabelo que eu estou devolvendo a você. Assim como você me devolveu um item que eu coloquei lido naquela noite, quando os garçons estavam pondo as cadeiras nas mesas para sinalizar que o café estava fechando e esperavam impacientemente que terminássemos de tomar aquele restinho de água gasificada. Aqui é o componente de uma vaca preta, certo? No boleto. A carta de 200 páginas partiu meu coração, mas meu coração se desfez em pedacinhos quando vi o anel nele, o vestígio do seu toque. Agora vem uma mensagem em código Sebald, certo? Depois falamos sobre essa mensagem. Ela também é importante, mas não é o foco no momento. Você sabia que esse anel pertencia à nossa duquesa? Tem um R gravado no seu centro. Você provavelmente reparou. Com certeza, ela iria querer muito que você ficasse com ele. Mesmo que você não queira mais se casar comigo, o anel é seu. Ainda. Só posso lamentar nosso fim devido ao nosso colega de classe, o Conde Olaf, que eu vou escrever as letras de seu nome odioso depois do que aconteceu. Entre todo o elenco de vilões, ele se destaca. Nem a estrela mais brilhante é capaz de atravessar uma nuvem de fumaça e é um tufão escuro e cobrindo nos nossos céus. Um dia vamos saber de sua perfídia e sua higiene, mas é tarde para nós. O código, né? Vou ler aqui. Você tem certeza que seu colega de elenco é um de nós? Tocarão os sinos para celebrar o nosso casamento, né? Aqui é o que indica o fim do código Sebald. Anel, cabelo, carta de fotografias, todos os traços do nosso amor vão se espalhar pelo vento como um anagrama de nossas aulas de código. Olha, as aulas de código têm anagramas, certo? Então, isso prova aquilo que eu falei. Lemony, na aula de código, estava inventando a forma de se comunicar lá com Beatrice, inserindo os anagramas nas cartas, certo? Continuando. Em conclusão, vou tentar responder as 13 perguntas que você me fez na página 189. Depois de ler seu livro, entendo por que você não pode viver comigo. Espero que depois de ler as respostas abaixo, você entenda por que eu não posso viver sem você.
Vamos lá. Pergunta 1, não. O interessante é você tentar descobrir qual foi a pergunta, né? Você tem a resposta. Pergunta 1, não. Qual foi a pergunta? Não tem como saber. Vamos lá, pergunta 2. Essa é importante. Claro que eu lembro. Você entrou naquela enorme sala de madeira verde. Você tinha chegado cedo para a nossa primeira aula, assim como eu. Eu sempre acreditei, muito antes que me ensinassem isso, que chegar cedo aos compromissos é um sinal que marca uma pessoa nova. E deixei você envergonhado ao dizer isso na frente de R e B e dos outros, né? Então esse B aqui deve ser Bertrand, que acabou se tornando o esposo de Beatriz. R é do Cassiane Pé. Então, qual era a pergunta? Você se lembra, Lemony, quando você me viu pela primeira vez? Mas por que alguém ia perguntar isso numa carta de rejeição? Isso é muito cruel, Beatriz. Você está tentando estimular os pensamentos, os sentimentos dele, ou está tentando neutralizá-los, né? Ela está tentando estimular os sentimentos dele, mesmo dizendo que não vai se casar com ele, o que parece estranho, mas não é. Quando você pensa que Beatriz planejou toda a sua vida, com anos de antecedência, ela queria que Lemony esperasse por ela. Beatriz queria que Lemony esperasse por ela quando ela finalmente finisse sua morte, para depois se casar com Lemony ou ficar com Lemony, não sei. Mas esse era o plano dela, né? E eu vou provar isso, claro. Talvez não hoje, talvez eu... Mas vou continuar. Pergunta número 3, definitivamente não. Pergunta número 4. Essa é importante. Não, eu acho que não. Eu lembro da performance, claro. Eu lembro do seu traje esplêndido. E lembro do alfinete de chapéu que você jogou para fora do palco. E lembro da discussão que eu tive com a Eleonora Poe na manhã seguinte, quando eu entreguei minha crítica com mais de 1 hora de atraso. Mas não lembro nada do programa da peça. Detalhe. Se eu tive o programa em minhas mãos, não lembro de tê-lo aberto. Se eu abri, não lembro de ter visto o poema nele. Se vi um poema, não lembro de tê-lo lido. E se o li, não lembro de tê-lo relido. E se eu reli, não lembro de ter ficado confuso ou de ter continuado confuso. Em resumo, estou confuso. Qual foi a pergunta? Olha, a pergunta deve ter sido mais ou menos assim. Lemony, você se lembra do poema que eu apresentei na peça chamada My Silence Note? Você lembra que estava no programa impresso aquele poema? Você lembra do conteúdo daquele poema? E você está lembrado de ter lido, de ter ficado confuso de alguma forma daquele poema? Né? Então, Lemony disse que não lembrava do poema, nem do programa, não lembrava de nada envolvendo aquele poema específico, lembrava da apresentação, né? Então, por que ele lembrava da apresentação? Porque ele foi o crítico teatral que escreveu sobre a peça My Silence Note. Ela elogiou, claro, evidentemente, a peça toda, porque Beatriz estava apresentando, né? Beatriz, no final, pegou um alfinete e lançou para ele, porque ele tinha pedido para ela fazer isso em outra carta. Talvez a gente possa até ler essa outra carta. Lemony tinha pedido, né, para deixar um sinal de que aquele poema era dedicado para ele, por assim dizer, né? Mas Beatriz fez mais do que isso. Além de dedicar a peça toda para Lemony, Beatriz colocou uma mensagem criptografada, uma mensagem codificada no poema My Silence Note, que ela declama na peça. E ainda mandou colocar no programa da peça, né, naquele papelzinho, o poema escrito para Lemony poder reparar que era uma mensagem secreta para ele. Ela fez tudo para Lemony reparar que era uma mensagem secreta para ele, né? Inclusive colocou o anagrama My Silence Note no título da peça, no título do poema. Era para ele ter percebido. Ela ainda colocou o anagrama Batia escrito. Então era para ele ter reparado que aquele poema, na verdade, era uma carta dela para ele, uma carta codificada. Mas ele não reparou, ele perdeu essa mensagem. E aí ele passou anos sem entender o plano de Beatriz, né? O grande plano, que era fingir sua própria morte no futuro. Mas vamos falar sobre isso depois. Então, continuando. Pergunta número 5, 3 crianças. Qual foi essa pergunta? Né? Essa pergunta é fácil.
Depois, ele faz referência à pergunta número 5. E vamos ver aqui a resposta, o local onde ele faz referência à pergunta número 5. Aqui, ó, pergunta número 12, vídeo resposta número 5, Kit, Jakes e eu. Então, Beatrice perguntou: Lemony, quantos filhos seus pais tiveram? Aí, Lemony respondeu: 3 crianças. Depois, ela perguntou na 12: Lemony, qual o nome dos filhos que seus pais tiveram? Ele respondeu: veja a resposta número 5, foi Kit, Jakes e eu. Porque Beatrice, que conhecia há tantos e tantos anos, certo? Conhecia tantos e tantos anos a família lá Snicket, perguntou nessa carta sobre os irmãos de Lemony Snicket. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque um dia ela planejava fingir que era um desses irmãos, certo? Ela estava querendo já mostrar para Lemony, quando eu fingir minha morte, eu vou ter que assumir a identidade de alguém. Olha, eu vou assumir a identidade de seus irmãos, Kit ou Jakes, e aí eu vou poder passar um tempão com você, porque todo mundo vai achar que nós somos irmãos, tipo assim, né? Algo assim. Então, porque não faz sentido ela perguntar esse tipo de coisa numa carta que mostra por que não vai se casar com Lemony. Não faz sentido. O único sentido que eu consegui encontrar foi esse. E quando você vê toda a minha teoria, parece fazer sentido ainda mais, né? Que ela se passou por Kit após a morte de Kit. Ela já estava pensando em fazer isso, né? Se passar por Kit muito tempo antes. Claro, ela não esperava que Kit ia realmente morrer. Todo mundo morre um dia, mas ela não achava que ia morrer de forma trágica, né? Mas ela já estava planejando se passar por Kit, né? De alguma forma, algum dia. E por Jakes também. Essa é outra parte da minha teoria, que depois nós vamos falar sobre isso. Mas ela ia se passar por Kit. Já estava no plano dela. Por que era fácil se passar por Kit? Porque Kit e Beatrice foram amigas, né? Durante toda a infância, adolescência, né? Elas foram amigas. Beatrice conseguia interpretar Kit perfeitamente. Então, era fácil para ela se passar por Kit. Mas voltando aí. Então, pergunta 6. Um homem que vive num outeiro. Então, essa pergunta também é fácil. A Beatriz perguntou: Lemony, você sabe o que é um Brainman? Certo? O que é um Brainman? Ele respondeu: é um homem que vive no outeiro. Então, Brainman é um dos nomes em inglês que está inserido no poema My Silence Note. Então, ela está perguntando para Lemony sobre o poema, se ele conseguiu interpretar o poema corretamente. Então, o Brainman, certo? Na verdade, representa no poema o próprio Lemony, porque Lemony tinha um local secreto lá nas cavernas de Mão Morta, né? Um outeiro, uma caverna, que era considerada uma caverna dele. Na verdade, em Beatrice Letters original, tem uma gravura do outeiro, onde Lemony se escondia quando ia nas montanhas de Mão Morta, né? Era uma caverna pessoal para ele, era um esconderijo de Lemony, uma base secreta apenas de Lemony, certo? Então, Beatrice conhecia esse local, eles eram namorados. Então, Beatrice chamava ele às vezes de Brainman, o homem do outeiro, né? Lá na carta de Kit, da filha de Kit para Lemony, ela foi até lá, você deve se lembrar, né? Lá na montanha de Mão Morta, perguntou para os vizinhos se alguém tinha visto Lemony Snicket. Os vizinhos indicaram lá a montanha. Ela chegou até a caverna, só que Lemony não estava mais lá. Ela só encontrou um papel com a letra K escrita, né? Uma letra K, claro. Lemony estava tentando escrever para Kit, na verdade para Beatrice fingir ser Kit, né? Mas o caso é isso. Essa é a pergunta número 6. Ela está se referindo. Você entendeu? Em outras palavras, eu deveria dizer. Você entendeu a quem se refere o Brainman lá na poesia My Silence Note? Ela escreveu: você sabe o que é um Brainman? Né?
A resposta de Lemony deveria ser: eu sei, no poema My Silent Note representa a mim, mas ele não entendeu, não nessa época. Mas continue. Pergunta número 7. Um homem ou uma mulher que treina morcegos. O que isso quer dizer? A outra pergunta de Beatriz. Lemony, você sabe o que é uma Bat-Seer, certo? Então, por que Beatriz perguntou isso para Lemony? Era uma outra referência a My Silent Note. Então, era para Lemony ter respondido assim: Beatriz, eu sei que a Bat-Seer lá naquele poema se refere a você, porque afinal de contas Bat-Seer é um anagrama que eu acertei com você há muito tempo, que íamos inserir em nossas cartas para provar que nós somos nós mesmos. Mas Lemony não se tocou. Ele estava tão preocupado com o fato de o casamento não ter acontecido que ele surtou. Ele foi para o sentido literal da palavra, né? Então ele escreveu que Bat-Seer é um homem ou mulher que treina morcegos, mas ele deveria ter reparado o seguinte: lá no poema My Silent Note, Bat-Seer se refere a Beatriz. Mas continue. Pergunta 8. Uma alteração da ordem das letras de uma palavra, nome ou frase para construir uma nova palavra ou frase. Então, o que é isso? A definição de anagrama. Então Beatriz perguntou: Lemony, você lembra o que é um anagrama? Aí Lemony respondeu a definição da palavra anagrama, né? Uma alteração da ordem das letras de uma palavra ou uma frase. Por que Beatriz ia perguntar isso para Lemony Snicket, uma pessoa que é especialista em anagramas, numa carta feita para cancelar o casamento? Novamente, ela está tentando fazer Lemony entender que aquele poema My Silent Note é um poema codificado com anagramas. Depois de perguntar: Lemony, você sabe o que é o Brahman? Lemony, você sabe o que é o Bat-Seer? Lemony, você sabe o que é um anagrama? Né? E depois de perguntar: você lembra do poema My Silent Note? Aí ela pergunta: olha, era para Lemony ter reparado: aquele poema, quando tem anagrama, está se referindo às pessoas a qual os anagramas se referem. Mas Lemony não percebeu. Agora a pergunta que tem tocado o coração de tantas pessoas quando leem Beatriz Letras há muito tempo. E claro, eu não vou ler toda a resposta, porque eu já li isso várias vezes, né? Eu não vou bater isso aqui na frente de vocês. Mas continuando. A pergunta 9 era: a resposta: sempre, continuamente, com uma apreensão que só aumenta e uma esperança que vem diminuindo. Eu vou amar você, sem me importar com as ações de nossos inimigos ou com o ciúme dos atores. Eu vou amar você, sem me importar com a ofensa de certos pais ou com o tédio de certos amigos. Eu vou amar você, não importa o que esteja sendo servido nas cortinas do mundo, nas cantinas do mundo, ou que jogos estejam sendo jogados durante o recreio. Vou parar aqui. Pausa. Qual foi a pergunta? Lemony, você vai continuar me amando para sempre, não importa o que aconteça? Essa pergunta é fundamental, né? Pela resposta nós sabemos que a pergunta foi essa, ou algo assim, né? Porque numa carta feita para explicar por que Beatriz não ia se casar com Lemony, ela faz questão de perguntar: Lemony, você vai continuar me amando para sempre, não importa o que aconteça? Por que Beatriz se perguntou isso? Porque Beatriz estava planejando fingir sua morte no futuro, terminando seu casamento com Bertrand, para ficar com Lemony. Essa é a resposta, certo? Ela queria saber se Lemony ia continuar amando ela, não importava o que acontecesse, não importa o que aconteça, eu vou continuar te amando, Beatriz, né? Então essa era a pergunta que Beatriz precisava ter a resposta, certo? E é interessante que depois, quando Beatriz vai lá na casa de Lemony, ela cobra a resposta de novo. Ela te pergunta: você lembra das respostas que você me deu naquelas perguntas? Né? Eu fiz 13 perguntas, eu preciso de pelo menos 12. Né? Entre essas 12, a resposta de pelo menos 12. Entre essas perguntas está a pergunta número 9. Você vai continuar me amando, não importa o que aconteça? Então Beatriz estava insistindo: Lemony, agora eu voltei dos mortos para poder ficar com você, e você prometeu que ia ficar comigo, que ia continuar me amando, não importa o que acontecesse, não importa que eu queimasse minha própria casa,
não importa que eu abandonasse meus filhos, não importa que eu me casasse com outra pessoa, não importa. Você prometeu que ia continuar me amando para sempre e você sempre cumpre suas promessas. Certo? Então, ela estava cobrando. Mesmo nós com mais de 50 anos, eu quero cuidar de você porque eu esperei isso minha vida toda. Era isso que estava acontecendo, né? Era isso que Beatriz tanto queria. Estava agora cobrando, Lemony, bora ficar junto, né? Bora recomeçar. Desculpa eu ter envergonhado você na frente de seus amigos, mas foi necessário, né? E agora eu voltei dos mortos para ficar com você. Era mais ou menos assim, né? Mas eu não vou continuar lendo, certo? Porque o pobre do Lemony, coitado, passou a vida toda amando uma pessoa que simplesmente não merecia o amor. Mas isso sim é só minha teoria, é só uma hipótese. Eu não posso julgar Beatriz porque eu não sei o que aconteceu. Não tenho o resto dessa carta para entender porque ela não se casou com uma pessoa que ela amava e deixou o cara completamente traumatizado pelo resto da vida. Mas continua. Pergunta 10, não. Pergunta 11. Olha qual era a resposta. Tudo. Uma letra pode estar em código, letra ou carta, certo? Pode estar em código, uma palavra pode estar em código e uma carta pode estar em código. Uma performance de teatro pode estar em código e um soneto pode estar em código. E às vezes parece que o mundo todo está em código. Alguns acreditam que se pode decodificar o mundo pesquisando na biblioteca. Alguns acreditam que pode decodificar o mundo lendo um jornal. Mas no meu caso, a única coisa que me fazia o mundo ter sentido era você. E sem você, o mundo vai parecer confuso e trágico, como uma máquina de escrever que não funciona. Então qual era a pergunta? A pergunta era: Lemony, você acredita que tudo pode estar em código? Tipo um poema, uma carta, uma peça teatral, esse tipo de coisa pode estar em código? Então, por que Beatriz perguntou isso? Para uma pessoa especialista em códigos. Porque ela novamente estava tentando fazer Lemony lembrar do poema Mais Fala Nesse Note. Um poema que estava em código. A peça toda devia estar em código. Era uma mensagem para Lemony, indicando que ela ia voltar dos mortos. E Lemony não entendeu, né? Mas eu continuo. Número 12. Vídeo a resposta número 5, que te disse eu, já consideramos isso. E pergunta 13, sinto muito, não posso responder essa última pergunta, né? Qual terá sido a última pergunta? A gente não sabe, né? Estou com saudades, quem sabe quando poderia ver você? Lemony Snicket. Então é isso. Então, para finalizar, nós precisamos ler o bendito poema Mais Fala Nesse Note. Bora lá. Essa tradução da Isadora, ela fez uma tradução um pouco, digamos assim, liberal, certo? Isadora, eu amo seu trabalho. Mas Fala Nesse Note está em código. Isso é um problema para traduzir para português. E é um problema para perceber que ele está em código e para perceber que algumas coisas não deveriam ter sido mudadas. Então eu vou comparar a sua tradução, Isadora, se você estiver assistindo, com a outra tradução de um grupo de voluntários que eu acompanhei de perto quando eles estavam traduzindo parte a parte de Beatriz Letras. E hoje está disponível em um local muito secreto na internet. E eu vou mostrar aqui comparando uma tradução com a outra, certo? Vamos lá. Vamos começar com a sua, Isadora. O Nó do Meu Silêncio, Mais Fala Nesse Note. Um poema sobre uma peça, sobre uma história de duas pessoas. Escrito pela pessoa na história. Na peça, um poema que tem um rasgo lá no papel do programa. Mas é importante que tenha escrito lá que Mais Fala Nesse Note, o poema foi escrito por Beatriz. Tá bom? Com o silêncio amarro o meu cabelo, longe dos olhos fica o meu amor. Seguro o alfinete com muito zelo, com ele não posso falar temor. Meu papel na peça é de morcegueira, ou baticia, uma pessoa que treina morcegos. Como que fitando uma fogueira, o público está em desassossego. No outeiro, o meu colega mora, em solidão que é mais que fingimento. Um dia uma carta perde-se mundo afora, isso se baseia em real sofrimento. O nó se rompe quando o pano corre, e quebra o silêncio aquele que morre. Certo? Então,
Qual é a parte que eu falei que a Isadora foi um pouco liberal, né? Ela mesmo falou aqui na observação 96, a ideia de fogueira não está no soneto original, mas pode ser facilmente explorada, extrapolada pela recorrência do símbolo de fogo e do incêndio na série. Isadora, desculpa concordar com você nessa parte, certo? Olha, eu amo seu trabalho, eu já falei, perfeito, quase perfeito. Mas em My Silence Note, essa é uma poesia que está em código. Se você alterar uma coisa, você perde, você corre o risco de perder, né, a mensagem principal. Mas eu não estou dizendo que a mensagem principal foi perdida, né? Longe disso, né? Você traduziu muito bem, muito obrigado. Mas, com a sua licença, eu vou usar uma tradução alternativa, uma tradução feita aí pelos colegas que eu acompanhei, os voluntários, que traduziram página por página de Beatriz Letras, né? Lá em 2000 e pouco. Né? E agora vou mostrar para vocês essa tradução alternativa. Então, essa tradução alternativa, está aqui o poema original, né? Para quem quiser ler em inglês. Claro, está um pouco difícil aqui de ler em inglês, né? Mas está aqui o poema original, está aqui a tradução mais literal da carta. É uma carta, né? Mas também do poema My Silence Note. Meu Nó Silencioso, My Silence Note. Um poema sobre uma peça sobre a história de duas pessoas que, escrito pela pessoa na história, na peça e no poema aqui, né? Tá aqui cortado, corte, quem não sabe o final da frase. Agora, meu nó silencioso está amarrado no meu cabelo, como se para manter meu amor longe dos meus olhos. Não posso falar com alguém porque tenho zelo. Um alfinete de chapéu é parte do meu disfarce. Na peça, meu papel é um bate-cir, uma palavra que aqui significa pessoa que treina morcego. A plateia pode sentir uma pontada de medo, como se afiados alfinetes estivessem ocultos em seus chapéus. Meu coadjuvante vive no que chamamos de braille. Sua solidão pode não ser apenas um ato. Uma correspondência falta chegar um dia. Esse melodrama é baseado no fato. A cortina cai como um nó que desamarra. O silêncio é quebrado por aquele que morre. Então, o que é que nós podemos entender desse poema, né? Então, no poema que Beatriz fez, tinha alguém interpretando o papel de Lemony Snicket, o papel, né, do homem que vivia no outeiro. O Brian aqui é o outeiro. E ela inseriu os anagramas My Silence Note e bate-cía na peça. Então, ela indica que esse poema, na verdade, é uma carta para Lemony Snicket. O que tem mais aí que nós podemos dizer, né? Ela fala sobre disfarce, fala a respeito de uma correspondência faltar chegar um dia, né? E, o mais interessante, o mais importante, o silêncio é quebrado por aquele que morre. O silêncio é quebrado por aquele que morre. Então ela estava dizendo que um dia alguém que morreria iria quebrar o silêncio, né? Como isso seria possível? Ela estava falando sobre o fato de um dia ela, literalmente, fingir sua morte e depois voltar do mundo dos mortos, por assim dizer, simbolicamente, né? Ela ia reaparecer na vida de Lemony Snicket depois de fingir sua morte. Então, o que isso quer dizer? Que Lemony ia passar um tempão sozinho, sem se casar com ninguém, porque estava escrito que o Brian, o cara do Brian, né, o homem que vive no outeiro, ia ficar solitário, né, e não ser apenas uma dramatização. A solidão pode não ser apenas um ato. Então, Beatriz acreditou que Lemony ia entender o poema e dizer que tipo assim, quando você se sentir sozinho, eu sei que você não vai estar simplesmente fingindo, eu sei que você está se sentindo sozinho mesmo, né? Não é um ato, uma atuação da sua parte, você vai estar se sentindo sozinho durante todos esses anos. Mas uma correspondência talvez não chegue um dia, ou seja, eu talvez tente conversar com você fingindo ser outra pessoa, né? Mas tudo bem, eu vou estar lá esperando chegar o momento certo para fingir minha morte,
para poder voltar do mundo dos mortos, né? Ela fala, esse melodrama é baseado num fato. Ela ia fazer isso de verdade. Então, a cortina cai, o Monok desamarra, simbolizando a morte, né? A falsa morte, a cortina caindo, e o silêncio é quebrado por aquele que morre. Então, alguém que estava pedindo ser morto ia quebrar o silêncio, né? Beatriz ia voltar, e esse era o plano dela há muitos anos. Há muitos anos esse sempre foi o plano dela, né? Agora Lemony não entendeu. Lemony não entendeu nada, né? Não no primeiro momento, mas depois ele entendeu. E sobre ele ter entendido depois, e quais foram as reações dele quando ele entendeu o que significava o poema My Silent Note. Significava que Beatriz tinha planejado há muitos anos fingir sua morte a despeito de seus filhos, que isso levou Lemony a fazer ou deixar de fazer. Então isso fica para o próximo vídeo, mas deixa aí seus comentários, porque esse foi um dos vídeos que eu mais esperei fazer há muito tempo. Siga aí o meu canal ou não siga meu canal, deixe seu like ou não deixe seu like, mas seja como for, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter feito o seu tempo comigo. Atenciosamente, Jorge.